Olá pessoal, eu sou o pastor Marlos Domingues e hoje eu quero falar com você nesse vídeo de um assunto muito recorrente e todo ser humano, eu acredito que passa por essas situações diariamente. É o quê? É batalhas na mente, guerra na mente. É no campo das ideias, é no campo dos pensamentos, é que o homem ou a mulher, o ser humano em si, ele vive uma vida vitoriosa ou derrotada. Mas eu quero te animar, existe saída. Porque as crenças e valores do ser humano são formados durante a vida, pelo que eles viram, pelo que eles aprenderam, pelo que eles viveram, e isso se torna a verdade desse ser humano específico. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, nos confronta em muitas áreas da nossa vida que nós tivemos um ensinamento errôneo. E é por isso que se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Então vem comigo nesse estudo que eu acredito que vai ser de benevolência, de muita valia para mim e para você. Vamos juntos? De acordo com a Bíblia, a mente do homem é incomum por ser um campo de batalha, no qual Satanás e seus maus espíritos contendem ou brigam contra a verdade e contra o ser humano, e principalmente o crente, que já conhece a palavra. A mente e o espírito do homem são como uma cidadela, que os maus espíritos anseiam por capturar. O campo aberto onde a batalha se trava para a conquista da cidadela é a mente do homem. O que é essa cidadela? Essa cidadela é o centro do governo do ser humano. É como se fosse, para dar um exemplo, o Pentágono nos Estados Unidos. É o centro da inteligência americana, é o centro da defesa americana. Nos tempos antigos, existiam as cidades fortificadas, onde essas cidades eram protegidas com muralhas. Em cima das muralhas existiam guerreiros para proteger a cidade, e essa cidade era o quê? Era o centro do governo daquele reinado. Então os inimigos vinham e para atacar ou para ganhar território naquele reinado, eles atacavam essa cidadela e uma vez eles tomando o governo dessa cidadela, que era o centro do governo desse reinado, eles tomariam então posse de todas aquelas terras. E eles vinham de que forma? Nos tempos antigos se guerreavam com flecha, com arco e flecha e com outras formas de guerra, como espada ou catapulta logo depois, que jogava grandes pedras. Então essas setas incendiárias, eles vinham, colocava fogo, alguma coisa para embebedar ali na ponta da flecha e jogava essas flechas com fogo nessa cidadela para incendiar a cidadela e fazer com isso que a população tivesse que sair, abrir os portões e sair para não morrer queimado ou com falta de oxigênio. Então aí os inimigos se apropriavam da cidadela. Assim também é na nossa mente. Existe o centro do governo humano dentro da mente que os inimigos querem alcançar. Satanás e seus demônios querem alcançar a mente da pessoa para fazer a pessoa ser derrotado. As maiores astúcias de Satanás é destruir o ser humano. Por quê? Porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Ele não pode atacar a Deus, então ele ataca a quem Deus ama. E Deus amou o mundo, que as pessoas, o ser humano, de tal maneira que deu Jesus Cristo para morrer na cruz e para que pudéssemos ter vida novamente. Então, Satanás, ele quer destruir o ser humano. Ele atrai dando coisas, ele atrai fazendo promessas mirabolantes na cabeça, ele atrai cegando também a mente para que a pessoa não entenda o evangelho, não entenda o poder de Deus que há no evangelho de Jesus Cristo, na Bíblia toda. Então, ele ataca na mente da pessoa, fazendo que a pessoa se sinta que não pode, que não vai prosseguir, que não vai conseguir, que a família que ele veio não chega em lugar nenhum.
A pessoa fica sempre presa de alguma forma, tentando ajudar alguns familiares, mas nem si próprio se ajuda. Então, esse é o maior campo de batalha, é na mente do ser humano, mas existe uma saída. Deus, ele nos deu a saída. A Bíblia Sagrada é o manual de instrução. Jesus Cristo já venceu para nós, deu todas as armas para nós lutarmos nesse mundo tenebroso e o Espírito Santo para nos ajudar. Vamos seguir aqui com o estudo. Em 2 Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 ao 5, o apóstolo Paulo compara os argumentos e raciocínios do homem a uma fortaleza do inimigo. Que raciocínios do homem é esse? Aquilo que eu já falei, que é o que ele aprendeu durante a vida. É aquilo que ele adicionou durante a vida e ele acha que aquela verdade é verdade absoluta. Então, e como também a palavra daqui a pouco a gente vai ler, diz que o príncipe desse século cegou o entendimento das pessoas para não veja a luz do evangelho. Então, isso é o raciocínio do homem. Até crente cai nessa cilada de pedir a Deus alguma coisa, mesmo com base bíblica, e às vezes não receber naquele exato momento, e ele começa a raciocinar. Bom, isso está errado, isso não é assim, Deus não me ama, eu não vou chegar em lugar nenhum, e ele começa com esse raciocínio. Só que esse raciocínio é injetado por Satanás e seus demônios porque quer a derrota da pessoa. Mas a palavra de Deus diz o quê? Que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A palavra do Senhor também nos diz que nenhuma arma preparada contra nós prevalecerá. Então, existem imensas promessas do Senhor na Bíblia. Logicamente que nem tudo que nós vamos pedir para o Senhor, Ele vai conceder no momento que nós queremos. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor já escreveu todos os nossos dias quando a gente ainda era formado. Que Ele é que sabe os planos que Ele tem para nós, planos de paz e não de mal, para trazer o fim que nós esperamos. Só que o raciocínio do homem quer que o Senhor, Deus, faça da forma que Ele vê o mundo, a forma que Ele recebeu as instruções no mundo ou durante a vida dele. Então ele fica nessa guerra. Mas uma vez que nós entendemos a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, os seus decretos. Então, se alguma coisa está dando errado agora, continue firme com Deus, continue buscando na palavra de Deus, porque se você não recebeu agora o que você está pedindo, é porque Deus tem um plano melhor para você. E no devido tempo, Ele vai te entregar. Às vezes, muitas das vezes, o nosso presente não vem na embalagem que nós esperamos. Recorda de Jesus Cristo? Ele passando por Jerusalém, ele diz o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, né, como eu queria ser como a galinha que protege os seus pintainhos, né, mas vocês não percebeu o dia da minha visitação. Quer dizer, os judeus esperam o Messias até hoje, ele já veio 2000 anos atrás. Mas por quê? Porque eles estavam esperando um presente numa embalagem diferente. Eles queriam um rei que viesse para destruir o Império Romano e dar soberania de novo para o povo de Israel. Mas Jesus veio o quê? Com uma proposta muito maior, com uma proposta do reino de Deus, com um reino espiritual, mas eles não entenderam. Assim somos nós. Quando nós estamos contendendo com Deus, quando nós estamos brigando com Deus, se eu posso dizer dessa forma, querendo que Deus faça as coisas da maneira que nós queremos. Continuamos a nossa leitura. Ele descreve, quem? Paulo, que acabamos de falar aqui, que os argumentos do homem é igual a uma fortaleza do inimigo. Ele descreve a mente como que possuída pelo inimigo.
o qual, pela batalha travada, terá quebrado o seu domínio. Muitos pensamentos rebeldes são armazenados nestas fortalezas e precisam ser levados cativos à obediência de Cristo. Tudo isso mostra claramente que a mente do homem é o cenário da batalha, onde os maus espíritos entram em conflito com Deus. Podemos ver como os poderes das trevas se relacionam principalmente com a mente do homem e como ela é de uma forma peculiar suscetível aos ataques de Satanás. Com respeito às outras funções da alma, vontade e emoção, Satanás não pode fazer nada, a menos que tenha ganhado algum terreno neles. Mas com respeito à mente, ele pode operar livremente, sem primeiro persuadir o homem ou garantir o seu convite. Ou seja, ele coloca fortalezas na mente do ser humano, muitas vezes desde quando ainda está no ventre. Às vezes foi um bebê que foi rejeitado, às vezes teve uma má gestação, às vezes a mãe teve uma má alimentação, ou coisas desse jeito. E a pessoa nasceu e sofreu de uma certa forma abusos quando criança, ou seja, por pessoas até que tinham autoridade sobre a criança, ou pais, ou professores. E isso abre uma lacuna, ou uma ferida, que Paulo chama aqui de fortaleza. É uma porta de entrada do inimigo na mente do ser humano e ele é constantemente atacado nessas áreas e perde espaço para Satanás, e onde Satanás coloca pensamentos rebeldes, coloca argumentos rebeldes na vida dessa pessoa, porque a astúcia de Satanás é levar o ser humano a ser destruído. Ser destruído. A vontade e emoção, ele não pode tocar diretamente, mas uma vez ele entrando na mente, colocando pensamentos rebeldes, ações e atitudes rebeldes no ser humano, pensamentos pecaminosos, uma gama de coisas, com isso, a própria pessoa é tocada na emoção e na vontade. E a emoção e a vontade se tornam em atos, em ações dos seres humanos. E é onde a pessoa vai indo cada vez mais para baixo. Então precisamos proteger a nossa mente e levar cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Como assim? Aquilo que eu já disse. Para cada acusação de Satanás, para cada ataque de Satanás, a palavra de Deus tem as respostas e tem as defesas. Você lembra em Mateus 4, quando Jesus ele foi confrontado, ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado por Satanás? Satanás diz o quê? Se você é mesmo filho de Deus, transforme essas pedras em pães. A resposta de Jesus Cristo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ah, é? Satanás disse. Ok, se você levou ele para o pináculo do templo e disse: se você é mesmo filho de Deus, lança-se daqui para baixo, porque a palavra diz que o Senhor dará hoje aos anjos a seu respeito. E Jesus disse: mas também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Essa é a obediência a Cristo, é o que está escrito na palavra, que nos dá base para combater essa luta, essa batalha na mente, esse ataque de Satanás na mente. Precisamos estar vívido com a palavra. Lembra de Abacuque? Abacuque diz: mesmo que se não haja a vaca nos currais, que o produto da oliveira minta, que não haja fruto na vide, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, porque a palavra de Deus é a defesa. E Deus veio com providência naquela geração. Deus veio com a resposta naquela geração. Lembra de Jó? Jó perdeu todas as coisas. Perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde. Mas o que Jó disse? Eu ainda verei Deus face a face. Eu ainda verei a mão de Deus, em outras palavras.
agindo em meu favor. Foi a defesa dele. Na mente dele está dizendo, até a própria mulher disse, amaldiçoa o seu Deus e morra. Ele disse para ela, como uma louca você fala, nu eu nasci e nu voltarei, louvado seja o nome do Senhor. Mas qual foi o fim de Jó? Deus restituiu muito mais para Jó de tudo aquilo que ele tinha. Então eu e você, meu irmão, nós precisamos levar o nosso pensamento cativo à obediência a Cristo, obediência à palavra, que a palavra de Deus, ela nos garante. Jesus venceu na cruz do Calvário, venceu sobre todas as coisas, pagou a nossa dívida do pecado, ele levou todas as enfermidades, ele pagou, ele sofreu no nosso lugar, né? Então, nós temos o direito, mas Satanás usa de pessoas ou de crentes mal informados e ataca, e muitos crentes vivem em derrota. É hora de levantar a cabeça, é hora de guerrear, de combater o bom combate, de vencer no campo da mente e sair vitorioso para a glória de Deus. Continuamos. Antes da regeneração, o intelecto do homem impedia de compreender a Deus. Ou seja, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, conforme o caráter de Deus, mas o pecado entrou e ele morreu, ele foi desconectado com Deus. Então ele não compreende a Deus. Por isso nós falamos do evangelho para pessoas que a pessoa fala assim, mas não compreendo, como assim? E por que existe pobre na terra? Por que existe isso ou existe aquilo outro? É um tanto de pergunta que não dá para responder no momento, porque a pessoa não vai entender. Então é isso. É necessário que o seu grandíssimo poder, o poder de quem? De Jesus, destrua o argumento do homem. Esta é uma obra que deve ocorrer durante o novo nascimento e na forma de arrependimento. Então a pessoa ouve o evangelho, se arrepende, né? Se arrepende. Então ele se conecta de novo com Deus. A partir daí é o começo de uma caminhada, é um começo de dar os primeiros passos. Continuamos, mas mesmo depois do arrependimento, a mente do crente não é totalmente liberada do toque de Satanás. Ele continua agindo. É isso que eu disse, é um início de uma caminhada. A salvação, o arrependimento, é uma porta de entrada para o reino dos céus. Mas existe um caminho a percorrer. E o caminho a percorrer é conhecer o Senhor e prossiga a conhecer. Conheça a palavra e prossiga a conhecer a palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é o quê? É em todos os aspectos da nossa vida. Né? Eu sempre digo, quando aconselho, vamos fazer um mapa da sua vida e pontuar, né? Localizar os pontos que você é mais fraco, que você é mais atacado, e descobrir a raiz disso, e quebrar as raízes, destruir as fortalezas, né? E se fortalecer no Senhor, pegar uma palavra específica naquela área, orar em cima disso, dessa palavra, declarar essa palavra, e a pessoa vai se fortalecendo naquela área. A nossa vida cristã, ela é vivida assim, é de glória em glória, de fé em fé, porque a palavra do Senhor é mandamento sobre mandamento, preceito sobre preceito, é um dia após outro dia, é crescendo step by step, degrau por degrau, e subindo e crescendo em graça e em conhecimento do Senhor. E a cada dia mais a nossa fé é fortalecida pela palavra de Deus, pela oração, pelo jejum, pela confiança no Senhor, e a nossa mente vai sendo blindada de todo o ataque de Satanás. Continuemos. Em 2 Coríntios 11:3, Paulo reconhece que o Deus desse mundo cegou a mente do ser humano para que eles não vejam a luz do Evangelho. Hoje, muitas vezes, Satanás se disfarça como um anjo de luz, a fim de conduzir os crentes, propagando um evangelho diferente do evangelho da graça de Deus. Na verdade, são poucos os que poderiam imaginar
que o diabo poderia dar bons pensamentos aos homens. Precisamos analisar esse pensamento condiz com a palavra de Deus? Esse pensamento que eu estou tendo condiz com a minha situação? É o Senhor que está colocando? Vamos falar desse assunto daqui a pouquinho. É possível que um filho de Deus tenha uma nova vida, um novo coração e ainda não ter uma nova cabeça. Porque quando você aceita o Senhor Jesus, confessa Ele com a boca, como eu já disse, entra por uma porta. Mas a nossa mente, como eu já disse, foi formada de acordo com o que nós vivemos, do que nós passamos, coisas que nós sofremos. Então precisa fazer uma substituição. É isso que Paulo fala em Romanos 12. Transformai a vossa mente. O cristão ele precisa transformar a mente, transformar as bases das crenças, destruir crenças errôneas e colocar no lugar crenças da palavra de Deus, crença do que o Senhor fala a nosso respeito. Frequentemente, as intenções do coração são inteiramente puras, mas os pensamentos na cabeça são confusos. Você já viu pessoas assim? Que têm um coração muito bom, mas os pensamentos na cabeça são confusos. E isso faz com que a pessoa tenha atitudes e ações e vive como se não conhecesse a Bíblia ou que não conhecesse as verdades do Evangelho. Se a mente do cristão não é renovada, sua vida está destinada a ser desequilibrada e estreita. Quantas pessoas que aceitou o Senhor Jesus, está andando no Evangelho, mas ainda tem uma vida desequilibrada, uma vida estreita, uma vida escassa. Por quê? Por falta de localizar esses pontos fracos e exterminar essas fortalezas malignas que foram formadas dentro da mente, dentro das emoções. E a pessoa vai até certo ponto, mas chega em um ponto que a pessoa trava, a pessoa não continua, a pessoa não consegue passar daquele ponto. E Deus, as promessas de Deus são infinitas. A promessa de Deus é que nós sejamos cabeça e não cauda. Que nós venhamos a governar como era desde o princípio. Em Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Imagem fala de caráter. Caráter fala de pensamentos. Caráter fala de ações, de atitudes. Os seus pensamentos, as suas ações e as suas atitudes condiz com o caráter de Deus? Você é a imagem de Deus? Você tem o direito em Jesus Cristo de voltar a ter a imagem de Deus. Mas como eu disse, precisa de uma transformação na mente diariamente, pela palavra de Deus, pelo Evangelho de Jesus Cristo também, está incluído na palavra de Deus, na Bíblia, né? E confiar e levar seu pensamento cativo ao que Deus diz, a que Jesus diz. O povo de Deus precisa saber que se desejar viver uma vida plena, sua mente deve ser renovada. Tem pessoas que não querem ler a Bíblia. Por quê? É o inimigo que colocou essa desculpa, é o inimigo que colocou essa barreira, é o inimigo que colocou esse pensamento na mente. A pessoa às vezes até que vai nos cultos, mas 2 dias depois, se perguntar a ela o que foi pregado, qual palavra foi falada no culto, ela já não lembra. Precisa ter um exercício diário, um devocional diário de leitura e de oração. A Bíblia declara enfaticamente. O que é enfaticamente? É que precisa fazer isso, que devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Romanos 12:2. Deus te abençoe. No próximo vídeo falaremos sobre a mente, sobre o ataque dos espíritos maus. Continue conosco. Um grande abraço, Deus vos abençoe.